Olá, meus queridos alunos e alunas, professor Valdeci Alves. Hoje vamos resolver uma questão da prova do Liceu de Artes e Ofícios. É um vestibulinho que o aluno tenta ou a aluna para fazer o ensino médio juntamente com o ensino técnico. A prova é desse ano, de 2024, mas para ingresso em 2025. A matéria que caiu nessa questão é de inequação do primeiro grau. Vou resolver com todos os detalhes para que vocês possam aprender da melhor forma. Vamos estudar com calma e elegância. Mas, antes, gostaria de pedir que vocês deem um like e, para quem não é inscrito, inscreva-se no meu canal. Vamos para a questão. Olá, meus queridos alunos e alunas. Professor Valdeci Alves. Hoje resolveremos uma questão do Liceu de Artes e Ofícios, uma prova realizada em 2024 para ingresso em 2025. É um vestibulinho para que o aluno ou a aluna faça o ensino médio com um curso técnico. E o tema dessa questão é inequação do primeiro grau. Tá ok? Então, nós vamos agora para o próximo slide para que possamos prosseguir a resolução dessa questão. Queridos alunos e alunas, antes de iniciarmos a questão propriamente dita, eu quero passar uma revisão, porque essa revisão vai fazer com que vocês entendam melhor a questão. Então, vamos aqui para a revisão. Eu tenho o conjunto dos números naturais. O que é o conjunto dos números naturais? É o zero, que não é positivo e nem negativo, adicionado de todos os números inteiros e positivos. Então, no caso aqui seria 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai infinitamente. Nós temos um subconjunto do conjunto dos números naturais, que é o natural com asterisco. Professor, o que significa esse asterisco? Para quem não sabe, quando um conjunto tem o asterisco, significa que eu não posso colocar o zero nesse conjunto, ou seja, o elemento zero do conjunto ele não entra. Logo, eu vou ter o conjunto dos números naturais sem o zero, somente com os números inteiros e positivos, e assim segue infinitamente. Por que eu estou mostrando isso na revisão? Porque a questão vai exigir da gente esse conhecimento. E quais são os sinais de uma inequação? Eu tenho o primeiro sinalzinho aqui, que é menor que. O biquinho fica virado para a esquerda e a boquinha fica virada aqui para a direita. Então eu leio menor que. Exemplo, x menor que 10. Outra aqui sinal é maior que. Então a boquinha agora fica virada aqui para a esquerda e o biquinho para a direita. Então eu leio maior que. Então eu posso ter x maior que 10. Menor ou igual a. Vejam que aqui no menor ou igual a é o mesmo sinalzinho do menor, porém com um tracinho embaixo. Esse tracinho significa que o valor é menor ou igual a sua referência. E maior ou igual a é a mesma coisa, só que eu tenho um sinal de maior com um tracinho embaixo. Eu vou detalhar um pouquinho mais essa questão do menor que, maior que, menor ou igual a, ou maior ou igual a. Eu deixei aqui circulado em vermelho. Por que eu deixei circulado em vermelho? Porque inicialmente o nosso sinal aqui, olha, é maior que. E eu deixei essa setinha também no conjunto dos números naturais com asterisco, porque nós vamos ter que utilizar esse conjunto. Vocês verão no próximo slide. Mas vamos detalhar o menor que, menor ou igual a, ou maior ou igual a. Quando eu tenho menor que, por exemplo, digamos que eu tenho um número x que inicialmente eu desconheço. Então eu falo x menor do que 10. Eu não posso pegar o 10 como resultado. Eu tenho que pegar valores menores do que 10. E se o conjunto considerado for o conjunto dos números naturais, por exemplo, eu só posso pegar a partir do 9. Então, x menor do que 10, eu só posso pegar a partir do 9, depois 8, depois 7, e assim vai. Maior que a mesma coisa. Por exemplo, novamente, x maior do que 10. Como é somente maior, não é maior ou igual, eu só posso pegar valores maiores do que 10. Eu não posso pegar o 10, inclusive. E o menor ou igual? Aí sim, digamos que eu tenha x menor ou igual a 10. Como ele tem que ser menor ou igual, o 10 pode entrar como elemento do conjunto solução dessa inequação. E a mesma coisa, maior ou igual.
eu posso pegar o 10 e depois valores maiores do que 10, tá bom? Então, isso é muito importante observar, conhecer os sinais de menor que, maior que, menor ou igual a, maior ou igual a. É muito importante conhecer esses sinais e mais aqui o detalhe do conjunto dos números naturais, seja ele com ou sem o asterisco. Vamos prosseguir com a nossa questão. Agora, nós vamos resolver a inequação. Temos alguns detalhes na resolução da inequação, mas agora é claro que eu vou ler a questão para vocês, para que vocês entendam como que é o processo de solução. Então vamos ler aqui, ó. Essa questão foi a questão de número 32 da prova que eu considerei. Lembrando, é uma prova do Liceu de Artes e Ofícios, realizada no ano de 2024 para ingresso no ano de 2025. No conjunto dos números naturais diferentes de zero, considere a inequação. Que inequação é essa? Menos 2x mais 21 maior que 5. Veja, a boquinha está para a esquerda, então aqui maior que 5. O número de elementos que pertencem ao conjunto solução dessa inequação é. Então, ele quer saber, depois que eu resolver essa equação, quantos elementos dentro das condições que eles nos deram, essa inequação terá. A opção A, menor que 7, opção B, igual a 7, opção C, igual a 8 e opção D, maior que 8. Primeiramente, vamos resolver a inequação. Eu vou detalhar várias coisas para vocês na resolução. Eu tenho aqui menos 2x mais 21 maior do que 5. Inicialmente, eu passarei o número 21 do lado esquerdo, ou seja, do primeiro membro, para o lado direito, que é o segundo membro. Se o 21 ele é positivo, ele passará negativo. Vejam que, por enquanto, está bem parecido com a solução de uma equação onde o sinal é de igual. Vamos pensar da seguinte forma. O 5 é positivo e o 21 é negativo. Então, é 5 menos 21. Como que eu resolvo isso? Se o 21 é negativo, vamos pensar da seguinte forma. Eu devo 21 e tenho para pagar 5. Se eu devo mais do que tenho, meu saldo ainda vai continuar negativo. Então, 21 menos 5 dá 16. E vai ficar menos 16 porque eu devo mais do que tenho. Então, 5 menos 21, resultado final, menos 16. Agora é que vem um detalhe muito importante da inequação. Se fosse uma equação do primeiro grau, ou seja, o sinal fosse de igual, eu poderia passar esse menos 2, que está multiplicando x, dividindo para o outro lado com o mesmo sinal. Mas vejam, eu não tenho uma equação, eu tenho uma inequação, ou seja, uma desigualdade. O que eu farei? Eu vou multiplicar por menos 1. Está aqui, ó, o sinalzinho de multiplicação e o menos 1. Coloquei até uma setinha aqui para destacar para vocês. Menos 2x vezes menos 1, 2x positivo. E menos 16 vezes menos 1, 16 positivo. Agora, qual é o detalhe principal? Quando eu multiplico uma inequação por menos 1, eu tenho que inverter o sinal. De maior que, ele passa para menor que. Esse é um detalhe muito importante. Então, toda vez que vocês forem resolver uma inequação e vocês observam que depois de somar tudo que é x ou a incógnita do lado esquerdo e depois de resolver tudo que está do lado direito, ou seja, primeiro e segundo membro, e vocês observarem que o local onde está a incógnita ele ficou negativo, antes de vocês prosseguirem a solução, multipliquem por menos 1 e, após multiplicarem por menos 1, vejam o jogo de sinais, tanto de um lado como do outro, e invertam o sinal da inequação. Invertam o sinal da inequação. Como aqui era maior que, passou a ficar menor que. Vamos prosseguir com a solução. Se eu tenho aqui 2x, 2 multiplicando x, menor que 16, eu passarei o 2 para o outro lado dividindo, e 16 dividido por 2 dará 8. Então, fica, no final dessa inequação, x menor que 8. Praticamente aqui resolvido. Agora, vamos analisar as condições da questão para que possamos finalizar a nossa questão. Ficou, então, x menor do que 8. A solução de uma inequação, ela é um pouco diferente da solução de uma equação. Por exemplo, se fosse x igual a 8, eu só colocaria solução 8 dentro das chaves. Mas como x é menor do que 8, vejam como se dá a solução de uma inequação. Solução, esse S aqui é S de solução. Igual, aí aqui eu vou colocar chaves aqui e coloco x pertence aos naturais asterisco.
porque ele deu a condição, tá aqui, olha, no conjunto dos números naturais diferente de zero. Então, já expliquei para vocês o que significa o asterisco, ausência do zero. Então, x pertence aos naturais asterisco. Essa barrinha aqui inclinada significa tal que x é menor do que 8. Na prática, dentro das condições do problema, veremos quais são os elementos descritos, enunciados dessa solução. Se o x tem que ser menor do que 8 e pertencer ao conjunto dos números naturais sem o zero, então x será 1, que é menor do que 8, 2 também, 3, 4, 5, 6 e 7. Por que que o 8 não entrou, professor? Devido à explicação que eu dei anteriormente. É só menor. Então, o 8 não entra. Se fosse menor ou igual, o 8 entraria. Então, esses daqui são os elementos possíveis para a solução dessa questão dentro das condições que a questão nos forneceu. Agora, vamos contar quantos elementos nós temos nessa solução. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, essa questão tem um total de 7 elementos. Agora vamos para a resposta para que possamos, de fato, finalizar a questão. 7 elementos. Qual é a questão aqui que fala que é igual a 7 elementos? Letra A, menor do que 7 elementos? Não, nós temos aqui exatamente 7 elementos. Letra B, igual a 7 elementos? Essa é a resposta correta. A solução é igual a 7 elementos. Letra C, igual a 8 elementos? Não, ela tem 7 elementos. E letra D, maior que 8 elementos? Não. Então está aqui, ó, 7 elementos, solução letra B. Está resolvida a questão do Liceu de Artes e Ofícios, que é uma escola técnica em São Paulo, para que o aluno e a aluna possam fazer o ensino médio com o curso técnico. Espero que vocês tenham gostado dessa solução, tenham aprendido e não custa nada, pessoal. Deem um like no meu canal. Para quem não é inscrito, inscreva-se no meu canal, indique esse vídeo para quem precisa aprender essa matéria, tá ok? Um forte abraço para vocês, até o próximo vídeo e vamos sempre aprender com calma e elegância.